Fala nação tricolor. A informação que acaba de sacudir os bastidores do Morumbi promete gerar uma verdadeira guerra interna entre diretoria, elenco e torcida. A decisão que ninguém esperava foi tomada, e o clima dentro do São Paulo, que já era de tensão pela reta final do Brasileirão, agora ficou ainda mais pesado. Tudo gira em torno de um nome que representa liderança, respeito e história dentro do vestiário. O veterano, que sempre foi visto como um exemplo de profissionalismo e entrega, acaba de ser surpreendido com uma decisão que pegou até mesmo os jogadores de surpresa. Antes de seguir, torcedor tricolor, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque aqui você não perde nada do que acontece nos bastidores do nosso São Paulo. Todo dia tem notícia quente, informação exclusiva e bastidor que ninguém mais mostra. E claro, sua participação é fundamental. Comenta aí o que você acha dessa decisão polêmica da diretoria. Será que estão fazendo o certo? Ou é mais um erro estratégico do clube? Pois é. Segundo a apuração feita por fontes próximas à Barra Funda, a diretoria do São Paulo decidiu ignorar completamente o pedido de alguns líderes do elenco e bateu o martelo. Luiz Gustavo não terá seu contrato renovado para 2026. Mesmo com uma parte do grupo pedindo sua permanência, a cúpula são paulina avaliou que o custo-benefício não justifica uma nova extensão. Aos 38 anos, o jogador enfrentou uma temporada marcada por lesões e baixíssimo número de partidas, menos de 10 jogos ao longo do ano, número considerado insuficiente para alguém com seu salário e status. Internamente, o discurso é de que o clube precisa oxigenar o elenco e reduzir a folha salarial para abrir espaço a novas contratações. O plano é investir em jogadores mais jovens, com maior intensidade física e potencial de revenda. No entanto, a forma como a decisão foi comunicada gerou desconforto. Muitos companheiros de elenco ficaram insatisfeitos com o tratamento dado ao veterano, considerado um dos grandes responsáveis por manter o ambiente equilibrado durante as fases mais difíceis da temporada. A torcida, por outro lado, se dividiu. Nas redes sociais, muitos tricolores se mostraram aliviados com a decisão, criticando a insistência da diretoria em renovar com atletas veteranos em fim de carreira. Já passou da hora de pensar no futuro. Não dá mais para viver de gratidão, escreveu um torcedor em um fórum. Outros, porém, destacaram a importância de Luiz Gustavo nos bastidores e alertaram que o São Paulo pode estar se desfazendo de um pilar do grupo, algo que pode custar caro na próxima temporada. Júlio Casares, presidente do São Paulo, foi questionado nos bastidores sobre a decisão e, segundo relatos, não quis entrar em detalhes. O mandatário estaria concentrado em garantir uma vaga na próxima Copa Libertadores e planeja iniciar 2026 com um elenco reformulado e competitivo. Mas é impossível ignorar que a saída de Luiz Gustavo deixa um vácuo importante de liderança, algo que nem sempre se encontra com facilidade, principalmente em um clube que tem vivido constantes trocas de elenco. E se engana quem pensa que o caso acabou aí. Segundo fontes internas, alguns jogadores não esconderam o descontentamento. Um deles, que preferiu não se identificar, teria dito que a diretoria fala em planejamento, mas não conversa com quem está dentro de campo. Essa declaração mostra que o ambiente pode estar rachando por dentro, justamente no momento em que o São Paulo mais precisa de união para buscar a vaga na Libertadores. O curioso é que o próprio Luiz Gustavo acreditava que ficaria. Pessoas próximas ao jogador revelaram que ele estava se preparando para mais uma temporada, inclusive já discutindo uma possível redução salarial. O meio-campista via o São Paulo como o clube ideal para encerrar sua carreira e demonstrava disposição em ajudar mesmo que com menos minutos em campo, assumindo um papel de mentor para os mais jovens. Mas tudo mudou após uma reunião rápida com a diretoria, que teria deixado claro: o ciclo chegou ao fim. Agora,
O clima é de incerteza. O elenco observa de perto os próximos passos da diretoria, que promete anunciar novas contratações em breve. A ideia é reforçar o meio-campo com pelo menos 2 nomes de peso, um deles já sondado no mercado sul-americano. Ainda assim, a forma fria e repentina como Luiz Gustavo foi comunicado de sua saída deixou uma sensação amarga nos bastidores. Torcedor, você acha que a diretoria acertou ao virar essa página? Ou o São Paulo está prestes a repetir erros do passado quando se desfez de líderes e perdeu o controle do vestiário? Deixe sua opinião nos comentários, porque sua voz faz parte desse debate. E não se esqueça, se ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve agora no canal, ativa o sininho e venha fazer parte da nossa nação tricolor aqui no SPFC News, 24 horas. Voltando ao tema, o planejamento para 2026 já começou, e a diretoria trabalha com 2 frentes: reduzir gastos e investir em atletas com bom potencial técnico. Porém, o desafio é equilibrar esse processo sem comprometer o entrosamento do grupo. E é exatamente nesse ponto que a saída de Luiz Gustavo preocupa. Ele era o elo entre gerações, respeitado pelos mais novos e ouvido pelos mais experientes. Sua ausência pode criar um vácuo de referência no vestiário, algo que o técnico e a comissão terão de administrar com cuidado. Nos bastidores, comenta-se que Dorival Júnior, ou o técnico que estiver no comando no início de 2026, não foi consultado diretamente sobre a decisão. Apesar de respeitar as decisões da diretoria, ele teria manifestado em conversas informais seu apreço por Luiz Gustavo e o papel que o jogador tinha no grupo. Essa possível falta de alinhamento reforça a ideia de que o São Paulo ainda precisa ajustar a comunicação entre seus setores internos. Vale lembrar que o tricolor viveu situações semelhantes nos últimos anos. Jogadores como Miranda, Rafinha e Reinaldo deixaram o clube em meio a discussões sobre renovação e, em muitos casos, a saída desses líderes impactou o rendimento coletivo. A dúvida que paira agora é: o São Paulo aprendeu com essas experiências ou está prestes a reviver o mesmo ciclo de instabilidade? Outro ponto polêmico é o impacto financeiro. Luiz Gustavo possuía um dos salários mais altos do elenco, mas também era um dos poucos com perfil de liderança fora de campo. A economia com sua saída pode abrir espaço para reforços, mas também coloca pressão sobre a diretoria para acertar nas próximas contratações. A torcida não perdoará outro erro de planejamento, especialmente se os novos nomes não renderem o esperado. Enquanto isso, o jogador mantém o silêncio. Fontes ligadas ao atleta afirmam que ele ficou decepcionado, mas pretende se despedir do clube de forma respeitosa. Existe, inclusive, a possibilidade de uma homenagem simbólica, algo que os torcedores mais tradicionais pedem como reconhecimento por sua postura exemplar. Mas a decisão final caberá à diretoria, que ainda não confirmou se pretende realizar esse gesto. A novela Luiz Gustavo promete novos capítulos nos próximos dias, principalmente após o término do Brasileirão. Caso o São Paulo consiga a vaga na tão sonhada Copa Libertadores de 2026, o debate sobre a reformulação do elenco vai ganhar proporções ainda maiores dentro e fora do clube. Isso porque a diretoria terá de provar na prática que suas escolhas estratégicas não foram apenas cortes impulsivos, mas sim decisões pensadas em um projeto sólido e de longo prazo. O torcedor, que acompanha cada passo com olhar crítico e paixão inabalável, sabe que o tricolor já viveu momentos em que decisões administrativas mal planejadas custaram caro, tanto esportiva quanto financeiramente. Agora, com uma oportunidade real de recolocar o clube no mapa das grandes competições internacionais, qualquer movimento será avaliado com lupa, e a saída de um jogador símbolo de liderança como Luiz Gustavo
pode pesar no equilíbrio emocional do grupo. A expectativa é que as próximas semanas tragam não apenas anúncios de reforços, mas também uma explicação mais transparente da diretoria sobre o rumo que o São Paulo pretende seguir a partir de 2026. Por outro lado, se o clube não conseguir a classificação para a Libertadores, o cenário pode se tornar ainda mais turbulento. A pressão da torcida deve aumentar consideravelmente, e as decisões tomadas em relação a Luiz Gustavo e outros veteranos poderão ser interpretadas como sintomas de um planejamento equivocado. A ausência na principal competição continental significaria, além da perda de prestígio, uma queda significativa na receita do clube, o que forçaria a diretoria a adotar medidas ainda mais duras no corte de gastos e na reestruturação do elenco. Nesse contexto, o nome de Luiz Gustavo voltaria à pauta como um exemplo de como a frieza administrativa, às vezes, ignora o valor simbólico e moral que certos jogadores representam. E você, torcedor, acredita que o São Paulo está trilhando o caminho certo rumo ao futuro ou que a diretoria está agindo com frieza e falta de sensibilidade com quem já deu tudo pelo clube? Sua opinião é o termômetro que mede o pulso dessa nação tricolor apaixonada. Escreve aí nos comentários. Compartilhe essa notícia e ajude a manter viva a discussão sobre o rumo do nosso tricolor do Morumbi. Se gostou da análise, deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia quente sobre o São Paulo. Todos os dias estamos aqui trazendo informações exclusivas, bastidores, contratações e tudo que envolve o nosso clube do coração. Porque aqui, torcedor, o São Paulo é assunto 24 horas por dia.